Oi, meu nome é Annalise, eu tenho 23 anos e eu fiz esse canal aqui para poder dar início ao meu sonho de me tornar criadora de conteúdo digital. Fica no vídeo. Eu vim falar sobre os meus motivos de ter decidido parar de fumar maconha, de ter decidido mais uma vez. Quem tem vícios sabe que quando a gente decide parar, muitas das vezes a gente não consegue na primeira tentativa. Então, eu já tentei muitas vezes, já passei alguns meses sem fumar, sim, consegui e estou mais uma vez na tentativa e acredito com toda a minha fé, com toda a minha esperança de que essa vez vai ser a última vez porque eu não vou voltar a fumar. Eu sinto isso porque os meus motivos hoje são motivos muito válidos para mim, não são motivos vagos. Por exemplo, antigamente o meu motivo era: eu vou parar de fumar maconha porque maconha é uma droga. Tá bom. Mas eu ainda amava me sentir chapada. Eu ainda amava me sentir drogada. Só que hoje, o meu motivo é totalmente diferente. Hoje, eu ainda estava continuando fumando somente pelo vício, pela abstinência, pela necessidade. E não porque eu amava estar chapada. A maconha, ela parou de ser uma droga recreativa para mim e se tornou um peso, se tornou um fardo muito pesado que eu estava tendo que carregar. Um dos motivos para eu ter parado de fumar maconha foi a preguiça e a leseira excessiva. Muita preguiça, muita leseira. A ponto de eu não conseguir fazer as coisas básicas da minha vida. A ponto de eu não conseguir me cuidar. A ponto de eu chegar do trabalho cansada, comer, fumar um beck e dormir sem tomar banho, porque a chapação da maconha não me dava vontade de tomar banho para poder dormir fresquinha, cheirosinha na minha cama. Fumando, eu perdia o controle sobre as minhas próprias decisões. Perdia o controle sobre as minhas próprias atitudes, sobre os meus próprios pensamentos, e isso estava me incomodando ao extremo. Como que eu posso deixar uma droga me controlar? Como que eu posso deixar uma droga dizer se eu vou treinar ou não? Como que eu posso deixar uma droga dizer se eu vou estudar, se eu vou trabalhar ou não? Eu estava me sentindo preguiçosa. Eu não tinha vontade de trabalhar, eu tinha vontade apenas de ficar em casa, fumando maconha. E deitada, assim, chapada, assistindo reels, assistindo vídeo engraçado, achando que aquela vida estava maravilhosa para mim. Mas eu sou uma pessoa muito ambiciosa. Eu tenho muito desejo de crescimento na minha vida. Crescimento intelectual, crescimento profissional. Eu tenho muito desejo. E eu não aceitei isso. E tentei mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. E estou aqui tentando mais uma vez. Mesmo dormindo 9, 10, 11, 12 horas após fumar maconha, eu ainda acordava me sentindo muito cansada. Eu fiz comparações. Dormindo uma noite sem usar e dormindo uma noite após o uso. É totalmente diferente a maneira que eu acordava. Sem usar, eu acordava me sentindo disposta. Me sentindo disposta para começar o meu dia. E quando eu acordava após usar maconha, eu acordava com um cansaço extremo, como se eu não tivesse dormido de verdade, como se meu cérebro apenas estivesse apagado e ligado, sabe? Eu não sonhava, eu não descansava à noite. Era essa a minha sensação. Isso começou a me incomodar muito. Segunda coisa, bloqueio social. Eu sentia muita vergonha de me comunicar com as pessoas, de olhar nos olhos das pessoas após fumar maconha. Muitas das vezes eu preferia estar em casa, trancada no quarto, do que sair para socializar.
somente porque eu estava sentindo muita vontade de fumar maconha. Terceira coisa, e muito importante. Eu passei por um processo de luto. Eu perdi minha mãe. E ao perder minha mãe, eu me afundei mais ainda na maconha. Se eu fumava antes, eu passei a fumar o dobro, o triplo, para que eu pudesse me sentir bem. E eu estava me sentindo bem, entre aspas, com o uso da maconha. Por quê? Fumando maconha, eu não chorava, eu não dava crise de ansiedade, então eu tava levando meses e meses assim. Foi quando começou a me surgir efeitos colaterais no meu corpo. Eu comecei a emagrecer, eu comecei a sentir fortes dores no estômago. Muita dor no estômago, a ponto de ir pro hospital várias vezes, de ir no hospital 3 vezes na semana. Eu estava apenas escondendo a minha dor. Eu estava camuflando a minha dor. Eu precisava colocar essa dor para fora. Eu não precisava esconder essa dor usando maconha. Quando eu me deparava no momento em que acabava a droga, e eu tinha que lidar com a minha verdadeira personalidade, eu tinha que lidar com o meu verdadeiro eu, com aquela dor, era muito frustrante. Porque era um mês só usando, e tipo assim, do nada, um dia sem fumar, um dia sem usar. E um dia tendo que lidar assim, na marra, com a minha própria dor, era muito difícil. Eu dava crise de ansiedade, eu chorava, eu não conseguia me controlar. Eu no trabalho, no iniciador, começava a chorar. Não conseguia controlar. Eu sentia muito desespero. E eu sei que é porque eu estava guardando tudo isso dentro de mim, eu estava camuflando isso com o uso da droga, sabe? Eu precisava do meu momento para poder colocar para fora. Eu não podia estar o tempo todo camuflando. É como alguém que tem muitas espinhas no rosto e essa pessoa tenta esconder o tempo todo com maquiagem, sabe? Com o tempo, na verdade, quando você camufla as espinhas com maquiagem, vai ficar lindo, vai ficar perfeito se você fizer uma boa maquiagem. Porém, com o tempo, as suas espinhas elas vão piorar. O seu rosto ele vai piorar. Ele vai começar a inflamar, ele vai começar a ficar pior, cada vez mais. É isso que estava acontecendo comigo. Eu estava camuflando a minha dor, eu estava camuflando, escondendo o meu luto, eu não estava vivendo o meu luto, camuflando ele com o uso da maconha. Então que eu decidi me lançar de corpo e alma na loucura que é viver sóbria. Sóbria nesse mundo louco. Sóbria nesse mundo que muitas das vezes nos traz dores que a gente precisa enfrentar. Porque correr da dor não vai fazer ela ir embora. Só vai fazer ela crescer ainda mais. Correr da nossa realidade, fugir da nossa realidade, não vai fazer a nossa realidade mudar. Vai apenas piorar a nossa situação. Então eu decidi fazer por mim. Eu não quero chegar com 40 anos sem um estudo, porque quando tive a oportunidade de estudar eu estava fumando maconha. Eu não quero chegar aos 40 anos num emprego de merda, porque eu não consegui crescer profissionalmente por causa do uso da droga. Eu não quero desenvolver uma depressão profunda, eu não quero desenvolver uma ansiedade profunda, eu não quero desenvolver crise de pânico por causa do uso da droga, sabe? Já foi comprovado que a maconha, ela causa, sim, depressão, entendeu? Ela causa depressão e se você tiver dúvidas, pode pesquisar. Aqui no YouTube tem diversos vídeos falando sobre isso. Eu fiz um curso de atendente de farmácia no Senac, estudei sobre isso, fiz apresentação sobre isso. Talvez em um outro vídeo eu traga aqui os efeitos da maconha no nosso cérebro, tá, gente? Não julguem a minha forma de falar. Eu realmente trouxe
de coração esse conteúdo, porque eu sei que existem muitas pessoas que fumam, mas que sentem muita vontade de parar e não tem forças pra parar. Mas eu digo que você consegue, todos os dias. Você vai repetir pra você mesmo, é o que eu tenho feito pra mim. Não é fácil, sabe? Eu não vou chegar aqui e dizer pra vocês que é mil maravilhas, que eu parei, que eu não sinto necessidade. Eu sinto falta, entendeu? Foi um vício que me acompanhou durante muitos anos. Eu comecei a fumar maconha com 12 anos. São coisas que a nossa mente cria que é difícil de você recriar uma nova realidade. Mas eu preciso tentar todos os dias, porque se eu não tentar, eu nunca vou saber. Então, criar novos hábitos. Porque eu achava que fumar maconha pra mim fosse um hobby, fosse um momento pra mim. Só que eu posso ter momentos pra mim que não sejam usando droga, que não seja fumando maconha. Então eu espero que esse vídeo tenha servido pra você e que você possa curtir, compartilhar e me seguir.